vamos lá! O tema da nossa live de hoje é uma ferramenta que vai te ajudar a acelerar a sua eliminação de dores no corpo. E essa ferramenta é uma ferramenta que eu chamo de autocrescimento. O que significa autocrescimento? O que é isso? É você descomprimir as suas articulações. Então, se você tem uma patologia degenerativa, como uma artrose, se você tem uma artrite, se você tem hérnia de disco, se você tem, por exemplo, uma lesão de menisco, então a gente consegue ganhar espaço, é um autocrescimento aí das suas articulações. Isso diz respeito a todas as articulações do corpo. Então, se você tem uma degeneração, por exemplo, no seu joelho, isso serve para você. Se você tem uma patologia, uma dor, uma compressão, um impacto ali dentro da sua articulação do quadril, também serve para você. Se você tem então uma hérnia de disco numa fase mais inicial, como um abaulamento, ou então uma protusão, ou até mesmo uma hérnia que está extrusa, ou até uma artrose, também funciona para você. E não só na nossa coluna, então, em todas as articulações do nosso corpo, desde as articulações menorzinhas até o dedo, a articulação do dedo aqui, os ossinhos pequenininhos, até ossos grandes, como o osso do nosso fêmur, articulações maiores, como aqui a nossa coxo femoral, a articulação aqui da junção entre o osso da perna até o osso do quadril, tá? O intuito desse autocrescimento é você permitir que todas as partes do seu corpo, cada ossinho do seu corpo, ele se movimente com tranquilidade e você consegue que esses ossos eles deslizem com uma facilidade muito grande. Quando a gente se move, mesmo que seja um movimento aqui de pescoço, mesmo que seja um movimento dos seus braços, um movimento da sua coluna, um movimento de esticar e de dobrar o joelho, qualquer movimento que você faça no seu corpo, as suas articulações ali, elas têm um osso e outro osso, uma junção de ossos, e esses ossos, eles deslizam para fazer o movimento. Só que quando eu tenho uma articulação que ela está comprimida, então o espaço da minha articulação, quando ele está reduzido, na hora que eu faço um movimento, ele vai lá e ele choca. Então eu tenho um impacto ali, ele dá uma raspadinha. Por isso que algumas mulheres sentem até algumas crepitações, alguns estalos, ou até alguma resistência na hora de fazer alguns movimentos na vida ou durante algum tipo de exercício. E se isso acontece com você, comenta aqui para mim. E essa atitude de eu ganhar esse autocrescimento nas minhas articulações, ele vai servir, ele vai me ajudar para lubrificar a cartilagem. Dentro da nossa cartilagem, em cada partezinha ali do teu corpo, a gente tem um líquido. E esse líquido, ele faz com que a sua articulação, ela funcione direitinho, ela deslize e não raspe. Um dos responsáveis ali é o líquido. Então eu preciso ter duas coisas. Eu preciso ter o espaço dentro da minha articulação e eu preciso também ter esse líquido ali lubrificando tudo para que eu não sinta dor. É assim que funciona em todas as partes do nosso corpo. Sabe quando você vai, por exemplo, de vez em quando, quem dirige aí, ou até quem não dirige sabe, né? Que o carro, ele não precisa colocar lá um óleo ali no motor a cada quilometragem para proteger o motor do carro? Então, o nosso corpo, ele já gera, ele mesmo fabrica esse líquido, só que eu preciso ter alguns estímulos, alguns incentivos para que esse líquido ele consiga ali lubrificar de fato as minhas articulações. Então, quando você tem uma hérnia, quando você tem uma artrose, quando você tem, por exemplo, até um bico de papagaio, você ganhando esse espaço e tendo lubrificação dentro dessa cartilagem ou dentro desse disco vertebral, aí você consegue eliminar a sua dor no corpo, tá? E isso é muito importante.
Esse autocrescimento, ele é muito importante pra gente, porque no nosso dia a dia, se você for reparar, hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo sentada, né? Antigamente andava-se mais, usava-se mais do corpo, né? Lá na época das cavernas, você usava muito do teu corpo porque você precisava caçar, você precisava fazer tudo ali usando muito do seu corpo. Só que nos dias atuais, né, com a modernidade, a gente deixou de fazer algumas coisas na nossa vida. Então, tudo tá mais cômodo, tudo tá a um passo de um controle remoto, de um celular, e a gente acaba ficando mais tempo no nosso dia a dia sentada. E aí já ouviram falar que a gravidade, nossa, a gravidade é a pior das coisas, que as mulheres reclamam muito, né, da gravidade no rosto, que aí acontece a flacidez, as rugas, né, começa tudo a ficar mais molinho. Então, essa força da gravidade, ela também atua sobre as nossas articulações. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu tô lá caminhando, quando eu tô sentada durante muito tempo, quando eu me levanto, eu preciso pensar, preciso ter esse autocrescimento. Você já vai entender isso na prática, porque a gente vai fazer uma prática aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, eu preciso estar sempre estimulando, tentando ganhar esse autocrescimento para eu aumentar os espaços da minha articulação. Porque daí, se eu consigo aumentar esse espaço, se eu dou esse incentivo para o meu corpo, ele entende que toda a força que vem até mim, desde a força lá do chão, na hora que eu estou caminhando, desde somente a força da ação da gravidade querendo o tempo inteiro me empurrar para baixo, eu consigo dividir melhor essa força que o meu corpo recebe, que o meu corpo vai absorvendo, e aí eu não tenho sobrecarga nas minhas articulações. Por que surgem os problemas de dor, de patologia, de lesão? Por conta de sobrecarga. A gente acaba usando alguma coisa no nosso corpo demais, a gente acaba exigindo demais do joelho, acaba exigindo demais da coluna, acaba exigindo demais do quadril, acaba exigindo mais dos ombros, e aí a patologia se instala, as dores aparecem. É por isso que a gente sente dor. E quando se eu não fizer isso, se eu não tiver essa preocupação no meu dia a dia, até nos meus exercícios também, desse autocrescimento, eu vou favorecer um atrito. Então, toda vez que eu vou dobrar demais o meu joelho, eu vou sentir que chega um ponto que ele bloqueia, porque ele dá uma raspada ali, a patela raspa, eu impacto a minha articulação e não consigo. Por exemplo, o movimento do braço. Se eu tô lá com uma bursite, por exemplo, se eu tô com uma artrose no meu ombro, uma tendinite, eu tô ali com uma articulação tá mais próxima da outra por conta de alguma inflamação no tendão, por exemplo, na hora que eu vou fazer o movimento, chega um ponto que ele não vai mais, porque o osso choca ali, eu tenho um atrito, eu tenho um impacto dentro da minha articulação. E aí você começa a sentir dor nos movimentos que são mais simples. Então, quando você vai agachar, você começa a sentir dor no quadril, começa a sentir dor no joelho, começa a sentir dor na coluna. Na hora de você caminhar, você começa a sentir dor também no joelho, no quadril, nas costas. Quando você vai, por exemplo, abaixar a coluna para frente para pegar alguma coisa que está no chão, a coluna ali ela sofre um choque, sofre um impacto pela falta de preparo, pela falta dessa consciência de autocrescimento, e aí você começa a achar que nunca mais vai poder abaixar as costas para frente. É isso que acontece. E aí com isso, quanto menos eu tenho esse autocrescimento, o meu corpo ele vai ficando ali com as articulações menorzinhas. Então eu favoreço uma diminuição do espaço. E isso vai fazer eu aumentar um desgaste na minha coluna, aumentar um desgaste no meu quadril, aumentar um desgaste ali no meu joelho, tá? Então até os movimentos mais simples eles vão ficando desconfortáveis. E também tem muitas mulheres que podem reparar aí, quem estiver assistindo aqui agora, tenho certeza que ainda por cima vai se corrigir nesse ponto, que tem muitas mulheres que ficam tipo uma tartaruguinha no casco. Eu brinco com as minhas alunas e falo isso, né? Que parece uma tartaruguinha no casco. Por quê? Vem a ação da gravidade. O dia a dia a gente passa assim,
se a gente passar assim toda relaxada, com tudo mais curtinho, eu vou aumentar a chance de eu desenvolver uma artrose, uma hérnia de disco, vou aumentar as chances de ter dor no final do dia, tá? Isso que acontece, até problema respiratório, porque quando eu fico numa posição ali que eu não tenho esse autocrescimento, eu tô ali toda relaxada, impactando todas as minhas articulações, eu não consigo ter espaço nem para o meu pulmão respirar. Eu não consigo nem crescer, aumentar a minha caixa torácica para eu ter controle ali dos meus ombros, das minhas escápulas, das minhas costelas, da musculatura abdominal. Então, tudo vai andar junto, tá? Tudo vai andar junto. Eu tenho até uma aluna que falou para mim outro dia assim, que depois das aulas ela começou a criar essa consciência desse autocrescimento que ela nem sabia que existia, e ela começou a fazer as aulas por conta de uma hernia de disco, e ela falou, nossa, reparei tanto que cresceu, que eu ganhei espaço, que a partir do momento que eu fiz a minha primeira aula, na hora que eu entrei no carro, eu pensei, nossa, eu tenho que ajustar aqui o retrovisor. Ela viu que tinha alguma coisa errada e ela viu que ela tinha que ajustar o retrovisor, porque a gente ganha espaço, né? Pode reparar aí se você conhece a sua mãe, a sua avó, ou às vezes até tá acontecendo com você já, que você vai diminuindo, que vai passando os anos ali, a gente vai envelhecendo e vai ficando menorzinha. Então, não é somente pela parte postural, né, que algumas mulheres começam a desenvolver algumas alterações, uma cifose maior, né, uma osteoporose, ou teve alguma fratura, não é só por isso, mas também por essa falta de autocrescimento. E aí é ladeira abaixo, né? Você começa a sentir dor e você vai ficando assim com a postura que eu chamo de menina tímida, sabe? Sabe aquela adolescente tímida que fica fechada, com medo de todo mundo, com vergonha? Então vai acontecendo isso com a sua postura e isso não te ajuda em nada a eliminar a tua dor. Bom, e agora a gente vai fazer aqui alguns movimentos para você ser a tartaruguinha fora do casco, tá? Casulo, você que está me assistindo aqui agora, se você não sabe, quem me assiste aqui pelas redes sociais, quem acompanha aqui Facebook, Instagram, YouTube, eu chamo carinhosamente de casulo. E as minhas alunas lá do MPO, eu chamo de borboletas, tá? Então agora, só por esse momento aqui, imagina que você é uma tartaruguinha dentro do casco agora. E aí você vai fazer um movimento de tartaruguinha fora do casco. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vai tirar a cabeça da tartaruguinha de dentro do casco, tá? Ó, a gente vai fazer primeiro um pensamento aqui, uma observação de como que tá o seu corpo agora, tá? Tenta pensar na posição que você tá e não se corrige, tá? Não faça isso, não é para você se corrigir aqui agora. É só para você se perceber. Percebeu? Se precisar, se ficar mais fácil para você se concentrar, para você se conectar, você pode até mesmo fechar os seus olhos, tá? Para você fugir do que está acontecendo aí ao teu redor, para você focar a tua energia, focar mesmo nesse movimento aqui, nesse exercício que a gente vai fazer aqui agora, certo? Por quê? Porque se a gente vai fazer algum movimento sem ter uma consciência, se a gente está pensando na vida, pensando no que está acontecendo ao nosso redor, pensando no que a gente vai fazer depois que terminar de assistir aqui, aí não dá certo, tá? A primeira coisa, você precisa se concentrar aqui no que você vai fazer, tá? Outra coisa, algumas mulheres pensam que na hora de fazer algum tipo de movimento, tem que estar muito relaxada, muito zen. E ó, isso vai até acontecer, esse relaxamento você vai sentir as suas articulações mais relaxadas, mas a gente precisa, antes de tudo mais, a gente precisa ganhar esse autocrescimento. Porque imagina só, se eu tô de qualquer jeito para fazer qualquer movimento, por exemplo, um movimento de girar. Só observa, tá? Não faz por enquanto. E aí eu tô lá assim, ó, relaxada, tô sentada relaxada aqui e tô fazendo um movimento aqui. Ah, é pra fazer bem zen, esse exercício aqui é só pra relaxar. E aí você faz assim, sem energia, tudo solto, tudo mole. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, mulher. Não
vai acontecer nada, porque a gente precisa ter energia na hora que a gente vai fazer o movimento, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma coisa que vai dar efeito para você usar no seu dia a dia e também toda vez que você for fazer algum tipo de exercício. Um exercício independente do exercício que você vai fazer. Você vai colocar a tua mão, bem a palma da tua mão, em cima da tua cabeça, tá? Apoia aí bem em cima da tua cabeça. A sua mão, ela tem uma resistência, certo? Concorda aqui comigo? Manda aqui no chat para eu saber. Então, a mão tem um peso aqui que está fazendo uma resistência para te empurrar para baixo. Você vai imaginar que essa resistência aqui, essa mão que está aqui pesada em cima da tua cabeça, é como se fosse essa ação da gravidade. Imagina agora que você é uma tartaruguinha e essa mão aqui está querendo te empurrar para dentro do casco, tá? Ok. Agora, você vai pensar em empurrar com o topo da tua cabeça, lá com o coco da cabeça, empurrar essa mão lá para cima. Então, ó, observa. Tenta perceber o seu corpo. É outra coisa. Se eu deixo a minha mão me empurrar para baixo, eu tô relaxada. Eu tô tartaruga dentro do casco. Agora, se eu tô empurrando o topo da minha cabeça lá para cima, se eu tô fazendo uma resistência aqui, crescendo o meu pescoço aqui, tô saindo da fase tartaruga e tô virando uma girafa com o pescoço bem comprido aqui, o meu alinhamento já é outro. Eu tô fazendo aqui um autocrescimento, Por que autocrescimento? Porque sou eu mesma que tô crescendo, tá? Sou eu mesma que tô ganhando espaço ali na minha coluna, que tô abrindo a minha articulação. Coloca aqui pra mim nos comentários se você percebe a diferença de ficar toda relaxada, deixar a tua mão te empurrar para baixo ali sem resistir. E se você, na hora que faz o movimento, com a intenção de crescer, empurrar o topo da tua cabeça, crescendo na direção do teto, empurrando essa mão para cima, se você consegue perceber. Eu fazendo esse tipo de movimento aqui, eu fazendo somente esse tipo de exercício aqui, eu consigo ganhar espaço na minha coluna. Essa é apenas uma dica, mas é uma ferramenta muito poderosa para você acelerar a sua eliminação de dores no corpo, tá? Vamos fazer mais um? Vamos lá, vocês topam? Então tá bom. Coloca a sua mão direita em cima do seu ombro esquerdo, tá? Coloca aí, apoia. Isso. E aí, você vai com a mão, você vai fazer uma resistência para baixo, querendo empurrar o ombro, uma resistência leve, tá? 200 gramas de mussarela aí de forcinha, tá? Não é para pesar a mão em cima, não. Imagina aí 200 gramas de mussarela pesada em cima do teu ombro. E agora, o braço que tá embaixo, ele vai tentar fugir. Ele vai tentar fugir dessa mão que está empurrando. Então, esse braço aqui, ele vai ficar compridão. Vai ficar igual um braço de macaco. Um braço de macaco, ele não é bem comprido lá, que o macaco pendura o braço? Então, é a mesma coisa. Você vai ter uma sensação aí de crescimento. Imagina que a sua mão vai lá na direção do chão. Percebe a diferença? Uma coisa é eu deixar o meu ombro aqui relaxado. Relaxado não é o certo. O certo é eu pensar em crescimento, em autocrescimento. Assim eu consigo ganhar espaço lá dentro da minha articulação do ombro. E aí fica muito melhor na hora que eu vou fazer algum movimento, porque se eu tô ganhando espaço aqui, na hora que eu faço o movimento sem pensar em nada disso, o meu ombro vai subir um tanto. Se você tem uma lesão no ombro, faz o teste aí para você conferir. Agora, se você tá lá crescendo esse ombro para longe, e aí eu faço o movimento mantendo o espaço aqui, o movimento ele é outro, porque daí eu consigo ter um melhor encaixe na minha articulação. Eu consigo ter ali um encaixe que é o suficiente sem eu impactar a articulação na hora que meu braço sobe.
Isso acelera a minha eliminação de dores no corpo. Agora, se eu não tenho esse autocrescimento, se eu não tenho essa consciência na hora de fazer o movimento, eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer de qualquer jeito, e aí eu vou ter como resultado qualquer coisa de qualquer jeito, entende? É muito diferente. E agora vamos juntar duas coisas. Isso vai acontecer, gente, em todas as articulações. Lá com as minhas alunas, a gente tem uma aula inicial lá no MPO. Para quem não sabe, eu tenho um método que é focado em eliminação de dores, que é o MPO. E lá dentro do MPO, a gente tem lá a primeira aula só para elas trabalharem vários conceitos dentro do corpo. E um deles é o autocrescimento, que ele é muito importante e você usa quando você vai fazer um movimento na perna, quando você vai fazer um movimento no braço, quando você vai fazer um movimento de articular a coluna, que daí eu ganho espaço. Por isso que elas conseguem eliminar as dores no corpo sem remédios. Isso é uma das ferramentas, tá? Então, vamos juntar as duas coisas. Vamos juntar aqui, para ficar mais fácil de você entender, como a gente tem um tempo curto aqui, a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo e vai usar das mãos. Depois, aos poucos, minhas alunas elas desenvolvem uma consciência que elas não precisam mais usar as mãos porque elas já sabem o que elas têm que sentir em cada movimento. Então, você vai colocar uma mão apoiada aqui na tua cabeça e a outra mão você vai colocar aqui apoiada no teu ombro, tá? Então, sente aí a resistência da mão para baixo, sente a resistência dos dedinhos aqui no ombro, certo? Agora você vai fugir, só que são movimentos contrários, né? Cada articulação do meu corpo ela vai trabalhar num sentido. Nesse caso aqui, a cabeça vai fazer o movimento para cima e o meu ombro vai fazer o movimento para baixo. Então, vai lá, sente. Empurra o topo da cabeça para cima e o ombro para baixo. Cresceu. Mantém. Aí, agora solta a mão, solta o braço, olha um lado e o outro. Se você não está conseguindo se assistir fazendo, né? Se você não tiver um espelho aí, olha o meu corpo. Olha como tá diferente o meu braço esquerdo, meu ombro esquerdo do meu ombro da direita. Diferente, né? Quando eu ganho espaço aqui, ó, o espaço aqui até do meu pescoço, essa angulação aqui, ela tá maior, porque eu diminuí aqui a sobrecarga do meu ombro e aqui da minha cabeça, mas tudo vai influenciar, desde aqui da minha cervical, até o meio das minhas costas, até a minha lombar. Então, eu tô ganhando espaço na minha coluna como um todo. Somente com essa dica, somente com essa ferramenta. Vocês conseguem perceber a diferença? Conversa aqui comigo, conta aqui pra mim nos comentários. E aí, quem é que vai colocar em prática essa ferramenta para te ajudar a acelerar a sua eliminação de dores? Quero saber se você vai aproveitar essas dicas que eu te dei aqui. Então, é muito importante. Se não, se eu fosse fazer um movimento, vamos fazer um movimento igual eu fiz lá da tartaruguinha, da rotação, você vai fazer e vai sentir. Se eu faço um movimento aqui sem a consciência, se eu tô lá relaxada e eu virei, vocês viram lá que foi macaca, né? Foi uma coisa que não dá nem para explicar, porque ele não roda, ele não inclina, fica até esquisito o movimento. Agora, se eu ganhei esse autocrescimento, ganhei o espaço aqui na minha coluna, ganhei o espaço aqui nos meus ombros, e aí eu vou girar, girar é outra coisa, é outro movimento, eu consigo girar muito mais, consigo ir longe, porque daí eu tenho espaço para eu me movimentar. Aí a minha articulação, ela não está impactada, ela não está lá enroscando, ela não está rígida na hora que eu faço o movimento. Ela está movendo o quanto ela precisa mover, o necessário para me dar mobilidade, sem forçar, sem exigir demais e sem eu ficar com dor depois, tá? E isso você pode fazer, essa dica aqui, desde a hora que você acorda de manhã e vai colocar o pé no chão. Tenta pensar nesse crescimento, tenta usar isso se você está sentada aí no sofá, se você está sentada na frente do teu computador agora, em qualquer posicionamento que você tiver, em qualquer movimento que você
for fazer, se você for agachar, se você vai subir uma escada e tudo mais, é importante que você faça esse autocrescimento. Quando eu dancei durante muito tempo da minha vida, né? E nesse momento eu estou parada, mas dancei até o ano passado. E preciso voltar falando nisso. E aí, eu lembro muito que quando eu era criança, balé tem muito essa coisa de postura, né? De manter uma postura muito boa, alinhada, retinha e tudo mais. E aí eu lembro que a professora, pra gente entender isso, porque pra explicar isso pra uma criança é muito difícil, né? A professora puxava a gente aqui pelo coque, né? A gente usava aquele coque aqui em cima e a professora vinha e puxava a cabeça pra cima assim, puxava o coque pra cima e falava: cresce essa coluna, cresce essa coluna. E é isso que ela queria dizer, né? Na realidade, isso não serve somente para a coluna, serve para toda a articulação. Então, como fisioterapeuta, né, depois eu pude observar, entender mais, estudar isso mais a fundo. Mas é muito importante que para você descomprimir essas articulações, você tenha essa consciência desse autocrescimento. É uma coisa que ninguém precisa ficar te corrigindo, até porque quem vai ficar, né, em cima de você o tempo inteiro para você lembrar disso? Não, muitas mulheres passam a vida inteira e até tentam fazer algum tipo de exercício, até tentam fazer atividade física, mas não tem esse conhecimento necessário, né? E essa daqui é uma ferramenta muito importante e que vai te ajudar aí a acelerar, porque daí você consegue ter mais noção do seu corpo e consegue acelerar a sua eliminação de dor.